Coríntios, capítulo 4. Vou dar um tempinho para você achar aí. Eu sei que vai ser difícil você se concentrar com o cheiro dessa feijoada maravilhosa, irmão. Mas, ore e fala, Espírito Santo, me deixa centrado aqui, Espírito Santo. Primeiro vou alimentar o meu espírito, depois a gente alimenta o resto. Amém? Aleluia, Deus é bom. Um friozinho desse, uma feijoada, irmão, ninguém quer, né? Glórias a Deus. Acharam? Nós vamos ler do verso 6, Caio, por favor. Diz assim: pois Deus que disse, amém. Pois Deus que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora, nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro. Assim, fica evidente, fala assim comigo, evidente, que esse grande poder vem de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas perplexos, mas não desesperados. Vou voltar. Ei. A implicância é comigo, irmão. Estava tudo certo. Volta para mim, Caio, por favor, no verso 8. Vamos lá. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim, enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Continuamos a pregar, porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Crie em Deus, por isso fale. Sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês. Preste atenção aqui. E à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças, e Deus receberá cada vez mais glória. Por isso, nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições leves ou pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver.
pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas a que não podemos ver durarão para sempre. Amém? Sobre o homem eterno, nós vivemos em um tempo onde tudo tem sido muito focado, muito fixado sobre coisas muito mais horizontais do que verticais. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é uma porta e um grande farol que nos apresenta um caminho de eternidade. A concepção do Evangelho de ser um caminho de eternidade nos surpreende e nos deixa perplexo sobre como a nossa fé e a nossa busca por Deus é, na maior parte do tempo, por coisas terrenas. Já que a eternidade ela não é algo tangível, já que a eternidade não é algo que pode se tocar ou se ver fisicamente, obviamente que a eternidade ela é uma porta espiritual de um prêmio do qual aqueles que permanecerem fiéis viverão. Agora, o que tange a vida física, o que tange a vida terrena, o que tange a vida horizontal, sobre o que é essa vida? E aí, por mais que você vai falar assim, Ari, não gostei de saber disso, a verdade é que a vida terrena, ela é sobre uma vida de perseguição, de dor, de lutas, mas de aperfeiçoamento para aquilo que realmente importa. Quando a gente a vida e compreende que as dores nos fazem crescer, essa é até uma consciência popular, vamos dizer assim, né? Pode-se dizer que é uma sabedoria popular, que muitas pessoas dizem, olha, para crescer dói, para você amadurecer é necessário que você passe por si. Essa sabedoria, ela tange justamente, ela cerca justamente o que é a vida horizontal. Ou seja, a vida da qual nós passaremos, porque todo homem é eterno, todo ser humano é eterno. O contexto aqui dessa passagem, do verso 1 ao verso 7, nós vemos Paulo falando para a igreja de Corinto, e o contexto era mais ou menos assim: havia muita perseguição, era um período de perseguição aqui na segunda carta aos Coríntios, e eles já estavam desanimados, eles estavam passando um momento de desânimo, não só de desânimo, como de dúvida até mesmo do ministério de Paulo, tanto que o verso 1 ao verso 6, nós vamos ver Paulo trazendo de forma muito humilde as credenciais do seu apostolado e falando acerca do seu ministério. Então qual que era o contexto daquela igreja? Uma igreja que estava assolada pela perseguição romana, uma igreja que sofria muito por conta do desânimo. Para quem conhece um pouquinho da história da primeira carta dos Coríntios, a gente sabe que era uma igreja que baseava a sua fé em dons, se movia muito em dons sobrenaturais. Então nós vemos um pulo quase que cronológico da primeira carta aos Coríntios para a segunda carta aos Coríntios, quando a gente vai ler lá 1 Coríntios, nós vamos ver uma igreja muito fervorosa em dons, uma igreja muito fervorosa no mover do Espírito, com problemas de idolatria, problemas de alguns aspectos, mas uma igreja fervorosa. Só que quando a gente vai para a segunda carta, enviada por Paulo aos Coríntios, esse já não era mais a realidade da igreja de Corinto, agora era uma igreja desanimada e que tinha dúvidas sobre o ministério de Paulo. Então, a perspectiva muda de forma muito brusca. E aqui a gente não está falando de anos de diferença. Da primeira carta à segunda carta, a estimativa são de 8 a 9 meses. Então são 8 a 9 meses de um gap que muda totalmente a perspectiva que nós temos sobre a igreja de Corinto. Na primeira carta nós vemos uma igreja fervorosa, com problemas como todas as outras, que Paulo traz alinhamentos. Mas na segunda carta, Paulo já não trata mais dos problemas, Paulo trata da frieza e do desânimo. Ou seja, todas aquelas experiências, todo aquele fervor espiritual não foram suficientes para que os coríntios permanecessem com ânimo em meio à perseguição. E aí Paulo ele vai fazer uma exortação muito humilde
a partir do verso 7, mostrando que o que nós estamos vivendo, o fato de Cristo ter nos alcançado, foi como Cristo trazendo um haja luz, assim como foi no Gênesis. Paulo usa a mesma linguagem para mostrar a transformação que havia ocorrido na vida daquelas pessoas não era uma transformação passageira, mas que era necessário ser uma transformação eterna. Não um bilhete de meia passagem, mas um bilhete sem volta, eterno, sem buscar o aspecto da vida terrena. E Paulo vai mostrar isso claramente nos versos seguintes, mostrando que mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo sobrecarregados, ele fala claramente, nós não desanimamos. Mas esse ânimo não era um ânimo um ânimo de sentimento, não era um ânimo de uma percepção humana, era um ânimo de uma percepção eterna. E ele vai falar isso, ele vai mostrar, vai dizer, olha, aquele que nos chamou, aquele que começou algo em nós, agora essas leves e momentâneas, porque Paulo trata a perseguição como leve e momentânea, e ele traz uma causa, olha, essas perseguições, elas vão trazer em vocês um peso de glória. Ou seja, novamente nós vemos que a perseguição, ela era uma realidade. Era uma realidade. E essa perseguição ela vai se estender até muito mais para frente, quando a igreja é aceita como uma religião do império. E nós vamos ver na história da igreja primitiva, diversos períodos de perseguições mais severas, algumas perseguições mais veladas, mas a história da igreja é construída em cima de perseguição. Só que a perseguição não pode tirar de nós a eternidade. E o que Paulo está falando claramente para os Coríntios é, olha, de tudo que vocês têm de valioso, vocês encontraram agora dentro de vocês, que são um jarro frágil, existe um tesouro de valor eterno. Vocês podem se quebrar, vocês podem se rachar, porque vocês são vasos de barro frágil, mas dentro de vocês existe algo que não pode ser quebrado, que não pode ser roubado, que não pode ser tirado. Então, como eu disse, todo homem é eterno, todos nós viveremos para sempre, irmão. A diferença é só onde nós viveremos e em qual circunstância nós viveremos. Porque, veja, a eternidade, ela não é um processo que virá, ela já começou dentro de nós. Quando Cristo vem, resgata as nossas vidas, Ele inaugura dentro de nós um reino eterno. E essa eternidade, ela já começou dentro de nós, mas, dentro de um aspecto da cosmovisão cristã, nós temos um problema muito sério, que é o problema do paradoxo entre como nós vivemos essa vida agora e como eu tenho a perspectiva da vida eterna. É um paradoxo, porque enquanto eu consigo entender a vida eterna, e eu até anseio, eu não vivo por ela. Eu vivo essa vida agora, eu faço as minhas coisas, eu tenho as minhas conquistas, as minhas expectativas são agora, mas a minha vontade é que eu consiga viver eternamente com Cristo. Só que o convite de Cristo não é que você viva com Ele quando Ele voltar. O convite é que você viva a eternidade agora. Ele não te chamou para ser um ser findável, Ele te chamou para ser um ser eterno. Um homem eterno, que anda de acordo com o homem eterno, que anda de acordo com o ser eterno, que anda de acordo com a perspectiva da eternidade. E isso é muito fácil da gente distinguir, porque quando nós estamos com a nossa visão fixada nas coisas terrenas, nós desfalecemos, nós desanimamos e nós abandonamos. Esfriamos e é difícil retornar, é difícil crer novamente, é difícil ter fervor novamente. E aí eu dependo de uma experiência, tomara que Deus me toque em um culto, tomara que Deus fale comigo em um culto, tomara que Deus me pegue pelo colinho. Mas a verdade é que Cristo nos chamou para a gente viver essa eternidade agora. Agora. E aí Paulo, ele usa o sofrimento, ele demonstra o sofrimento, trazendo uma visão sobre o sofrimento como uma passagem
para aquilo que realmente importa. Aí você vai falar assim: poxa, Ari, mas como que eu vou entender os meus sofrimentos como algo leve e momentâneo? Como que eu consigo olhar para essas dificuldades que, dependendo do grau do que você está vivendo, são mais difíceis ainda de entendê-las? Como que eu olho para isso e eu consigo compreender o aspecto da eternidade? Como que eu olho para uma situação de câncer, com um diagnóstico terminal, e eu consigo ter perspectiva de eternidade? Como que eu olho para uma situação de extrema pobreza e eu consigo ter perspectiva da eternidade? Como que eu olho uma situação, um cenário de incredulidade, de perseguição? Como que eu olho para essas coisas e eu consigo fixar os meus olhos no que realmente importa? E aí a gente olha para o que Paulo fala. Se dentro de nós existe algo de valor eterno, nós precisamos olhar para o que Deus está fazendo dentro de nós. O que Deus está construindo na nossa família, o que Deus está construindo nas nossas vidas, no nosso ministério, o que Deus está construindo principalmente dentro de mim, dentro de nós. E olhar para a eternidade não é um exercício de algo distante. Porque esse é o grande problema de como nós enxergamos a eternidade, como se ela fosse algo distante, inalcançável. Para esse dia chegar, talvez eu nem esteja vivo. E essa percepção é que nos tira do que realmente importa, porque a eternidade, ela não está por vir, ela vai se concluir no porvir, mas ela já começou dentro de nós. Então Deus colocou dentro de nós um tesouro valioso, mesmo sabendo que nós somos frágeis. Quem é que coloca um tesouro valioso dentro de um vaso que sabe que pode se quebrar, irmão? Imagina você tem lá um dinheiro que você guarda, você tem alguma posse, algum dinheiro, alguma quantia em dinheiro que você considera valiosa. Você não vai guardar em um pote que pode se quebrar com qualquer coisa. Você vai guardar num cofre, você vai guardar em algo muito melhor, reforçado para receber aquela quantia. Mas não é como Deus nos enxerga. Porque mesmo sabendo que nós somos frágeis, sabendo que somos suscetíveis, que somos inconstantes, Ele decidiu colocar a eternidade dentro de nós. E mais do que isso, Ele usa o sofrimento, Ele faz com que o sofrimento mude a perspectiva como nós enxergamos o sofrimento. Porque podemos olhar para o sofrimento e falar, é para a morte. Podemos olhar para o sofrimento e falar, é maldade de Deus, é injustiça de Deus. Mas quando nós temos a perspectiva eterna, nós olhamos para o sofrimento e sabemos, é para a vida. É para a vida em Cristo e produzirá dentro de nós algo eterno. E a fé cristã, a fé em Cristo, não se move por essas coisas terrenas, porque elas são passageiras. Se nós somos absolutamente frágeis, quanto mais as estruturas, quanto mais as riquezas, quanto mais os bens. Vocês estão comigo aqui, irmão? Então, nós vemos que Paulo percebe que os coríntios estão passando por esse momento de desânimo, e que é um contraste com quem eles eram, e ele apresenta um cenário realístico para eles, um cenário do qual eles haviam perdido o olhar, da onde eles tinham tirado o seu foco. E quantos de nós temos passado por situações onde nós temos desanimados, porque perdemos a perspectiva correta? Eu coloco a minha esperança no que é passageiro. Eu não coloco a minha esperança no que é eterno. Porque eterno demora. Nós pensamos que o eterno demora. E essa é uma mensagem que vai totalmente ao oposto do que nós estamos ouvindo nesse tempo. Porque nesse tempo nós ouvimos que, na verdade, quanto mais você der, mais Deus vai te dar. Quanto mais você orar, mais poder você tem. Você ouve todo tipo de instigação para que a gente se mova pelos dons. Mas a fé não é
sobre os dons, a fé é sobre o que é eterno. Paulo vai falar sobre isso lá em 1 Coríntios 13, e vai dizer que os dons passarão, os dons cessarão, mas o que é eterno? A fidelidade em Cristo. Os dons são para a glória de Deus. O que nós recebemos para servir, nem é para nos servir, é para servir quem está ao nosso lado. E nós vemos um campeonato bizarro, irmão, de disputas por dons. Quem tem mais dom? Quem é mais poderoso? Quem tem mais, como os jovens falam, mais áurea? Quem aí é que tem os dons mais proféticos, mais profundos? Você fala em línguas, você não fala em línguas, você tem dom de sonhos, mas o que importa realmente é se nós estamos olhando para o que é eterno. Eu falei aqui na quarta-feira sobre devoção, sobre como nós devemos construir a nossa fé em algo sólido. E por mais que a gente vai olhar e vai dizer que a eternidade não é algo sólido, ela é mais sólida do que qualquer outra coisa que a gente pode esperar, porque ela é uma certeza e uma promessa eterna de Deus. É uma promessa eterna. Apocalipse 2,14, Apocalipse 2,10 vai dizer: ser fiel até a morte, morte física, e eu te darei uma coroa da vida eterna. Então, nos mostra que o desânimo que nós estamos enfrentando, ele é horizontal, ele é sobre a nossa própria humanidade. E como que nós lidamos com os desânimos que nós estamos dando? Porque veja, não é porque eu estou te trazendo uma clareza e te mostrando isso, que significa que vai sumir magicamente da sua vida o desânimo. Você pode se alegrar aqui hoje, você pode sair daqui mais aliviado, mas pode ser que amanhã o desânimo venha no seu coração de novo. Pode ser que na quarta-feira, na sexta-feira que vem, tudo volte a estar como estava. Porque não é como nós olhamos a nossa própria dor, é como nós olhamos a eternidade em meio à nossa dor. Nós fomos criados para a eternidade, para viver com Cristo na eternidade. Todas as coisas que nós consideramos importantes hoje, no reino eterno, não terão a mesma importância. Você quer ver um exemplo muito legal? Quem é que acha importante casar? Quem é que acha importante casar? É bênção, né, irmão? Ou eu fui abençoado demais, irmão? Aleluia. Não vou ficar, né? Enfim. Pois bem, o que nós achamos importante não terá na eternidade. Nós não nos daremos em casamento na eternidade. E a gente muitas vezes tem angústia, porque às vezes você está solteiro, às vezes você está há muitos anos aí procurando. Irmão, olha para a eternidade. Os jovens já ficaram desesperados aqui. Meu Deus, não, Ari, eu quero casar. Mas veja, o que nós achamos que é muito importante hoje, com essa perspectiva do que é tangível, com a perspectiva da eternidade, quando nós olhamos com os olhos da eternidade, não tem importância nenhuma. Nenhuma. Agora imagina, se o casamento não tem importância nenhuma, imagine conquistar 10 casas, irmão. Imagine conquistar 5 carros. Imagine ter a conta bancária lotada, que não tem problema nenhum. Se você trabalhar, meu irmão, e ganhar bem, glória a Deus, aleluia. Me paga uma casquinha depois que eu aceito, viu? Oh, aleluia. Agora, nós não podemos desanimar porque a nossa conta bancária não é cheia. Nós não podemos desanimar porque nós estamos no aluguel agora. Nós não podemos desanimar porque estamos solteiros. Não podemos desanimar porque existe uma dificuldade. Porque se desanimamos dessa forma, não estamos olhando para o que é eterno. Compreendeu? Então não é porque nós temos coisas. Mateus 6,33 resolve essa questão muito facilmente. Fala que todas as coisas serão acrescentadas. Ou seja, tudo que é necessário, nós já temos. O problema é que quando nós não olhamos com uma perspectiva correta, o que temos não somos gratos. Compreendeu? Então, eu quero tantas coisas, mas eu não consigo ser grato pelo que eu tenho. Não consigo.
Um homem eterno, ele não vive por aquilo que ele tem, ele não vive por aquilo que ele conquista, ele não troca valores, não negocia sua vida com Cristo por conta de empregos, por conta de condição financeira. Ele não vive por esses aspectos, ele não é conduzido por esses aspectos. Eu sempre brinco com jovens, eu conheci vários jovens que abandonaram a igreja, abandonaram Cristo porque não namoravam. Já conheci várias pessoas que se desviaram do evangelho porque chegaram na igreja e uma pessoa não cumprimentou. O que está movendo a nossa fé, irmão? O alvo e o prêmio é a eternidade. Não é se a pessoa me cumprimentou, não é se eu tenho mais um carro na garagem, não é se eu tenho o celular do ano, não é se minha conta está cheia. Não é sobre isso, ainda que nós possamos ter essas coisas. Eu não me movo por essas coisas. Não me movo. Por que as igrejas estão tão frias? Por quê? Porque enquanto houver promessa de prosperidade, as igrejas vão estar cheias. Pode ir lá, irmão. Vai em qualquer igreja que tem a teologia da prosperidade, que prega sobre prosperidade. Vai lá, irmão. Está lotado essa hora. Com gelo, com chuva, cai canivete. O que, meu irmão? Vou lá, o pastor vai orar. É hoje que vai liberar aquele contrato que está preso lá, meu Deus do céu. E aí, a pessoa vai lá e conta o testemunho. Olha, Deus me abençoou. Nossa, fiz um propósito aqui e não sei o que. E olha o carro. Aí o pastor vai lá e unge o carro e pega a chave e taca dentro do óleo e leva e pronto. Aí o outro irmão fica: não, eu também quero. Eu também quero viver esse milagre. Eu também quero viver essa bênção. Eu também quero viver essa unção. Eu também quero viver esse mover. E fica dessa forma, irmão, nesse ciclo. E aí quando não acontece o que essa pessoa estava esperando, Deus não existe, Deus não me ama, Deus só ama aquele irmão. Por quê? Porque a perspectiva sobre a eternidade se perdeu. Quando a gente olha para a história da igreja, quando a gente olha para os reformadores, quando a gente olha para os avivalistas principalmente, que eram homens e mulheres muito viscerais, nós vamos ver os moravianos se vendendo como escravos para pregar o evangelho. Nós vamos ver John Wesley abriu mão de todo e qualquer, na sua casa tinha lá uma caminha, um parfo, um homem que tinha uma igreja gigante, morava no fundo da igreja, uma casa simples. Agora quando a gente olha hoje, irmão, misericórdia, é pastor de Ferrari, é pastor de helicóptero, é pastor de... só falta andar de trem-bala, irmão. Só falta andar daqui a pouco, quando começar a ir para a lua, falar: não, eu tenho que ter um foguete, eu tenho que ir lá na igreja da lua. E a gente acaba sendo influenciado por isso, e a gente, principalmente por conta das redes sociais, a gente tem aquela perspectiva e aquela comparação, e eu olho, nossa, olha como aquele irmão tem um casamento maravilhoso, ele só posta foto, 5 filhos, e sorrindo, a esposa linda, o marido lindo, mas a gente não sabe como que está dentro de casa, a gente não sabe como que está o sentimento, a gente não sabe como está a fé, mas as nossas visões, elas se prendem nessas coisas, e eu fico: não, eu quero ter um casamento igualzinho, quero igualzinho, não, eu quero aquele carro igualzinho àquela pessoa que eu vi. E aí a urgência começou a governar o homem eterno, porque uma das características da eternidade é que ela é atemporal. Eternidade não se conta tempo, amém? O princípio da eternidade é que ela é eterna. Então, a gente começa a olhar para essas coisas e eu falo: meu Deus, faz 10 anos que eu sou cristão e nada está acontecendo. Faz 20 anos que eu sou cristão e ninguém foi salvo na minha família. Faz não sei quanto tempo eu continuo do mesmo jeito, com o mesmo fusquinha. O Fusca é uma benção, irmão.
com o mesmo carrinho, com a mesma casinha, morando no mesmo lugar, no mesmo bairro. Ah, Deus, você não me ama. Aí a pessoa não acorda, não estuda, não trabalha, não faz nada, mas ela quer que Deus abençoe ela com o que ela não merece. Então o que está movendo o nosso coração, irmão? Nós precisamos arrancar do nosso coração tudo que nos prende a esta terra. Precisamos arrancar do nosso coração os vícios que nos prendem, que nos aprisionam. Uma das coisas que mais me chama a atenção quando eu converso com alguém que tem qualquer tipo de vício, irmão, qualquer tipo de vício, seja álcool, seja cigarro, seja qualquer tipo de vício, é que essa pessoa ela sempre tem uma impressão de que ela é livre. Não, eu tomo a minha cervejinha e tá tudo certo. Não. Aí eu pergunto para ela assim, tá bom, você consegue ficar 1 ano sem beber? Não, de jeito nenhum. Tá louco? Passa 3 dias eu já tô... Por quê? Essa pessoa é livre, irmão? Ela é livre? Ela não é livre. Ela está presa e não percebe. Por que os vícios são tão difíceis de a gente abrir mão? Por que eles nos prendem? Seja ele qual for, seja vício de mentira, seja vício de pornografia, seja vício de álcool, seja idolatria, seja qual for o que nos prende porque nós olhamos para essa terra e nós queremos o que está aqui. E queremos mesmo, irmão, queremos e queremos. Baseamos e andamos por isso, mas nós fomos criados para algo muito mais valioso. Você acha que Cristo nos resgatou da lama do pecado, onde a gente está? Irmão, lembra da onde Cristo te tirou aí, irmão. Lembra da onde Cristo te tirou. Você acha que Cristo nos tirou de onde nós estávamos para nos dar o que nós já podíamos ter lá onde nós estávamos? Porque desculpa, na lama do pecado você podia ter uma casa ótima, na lama do pecado você podia ter um carro ótimo, na lama do pecado você podia casar, ter tudo. Então Cristo não te chamou para isso, irmão. Cristo te chamou para te tornar um ser eterno, que não está preso a esse mundo, que esse mundo não governa, que as coisas desse tempo não dominam, mas que temos liberdade porque encontramos em Cristo a verdadeira liberdade. Então eu passo por um momento de dor, e é muito interessante, irmão, que essa semana a gente está lidando com uma situação e é muito difícil, irmão. Nosso coração dói, coração aperta. Parece que o chão sai do pé. Que é a real impressão de incapacidade. E aí eu tava assim com a Jane esses dias e tal. E a gente estava conversando e eu olhei para ela e falei assim, cara, é tão fácil quando a gente fala, né? Ah, para Deus tudo é possível. É tão fácil. Mas quando a gente está na situação, é mais difícil. Quando a gente está passando pela tribulação, é mais difícil. E o paradoxo é, quando eu olho para o Senhor e penso, Senhor, de fato seja feita a tua vontade? Porque veja, a vontade de Deus é soberana, irmão. Nós não movemos a vontade de Deus. Amém? Isso é um princípio importante. Não adianta você orar pedindo para mover a vontade de Deus. Nós oramos para entrar em concordância com a vontade de Deus. Amém? Nós intercedemos ao Senhor. Clamamos a Ele, oramos, Senhor, olha, Senhor, meu coração é desejoso, Pai. Mas a vontade de Deus é soberana. Soberana. E aí é o grande problema, porque às vezes a vontade de Deus, que é soberana, é diferente da minha vontade. E aí como que eu lido quando Deus fala não para mim? Porque deveria ser fácil. Deveria ser fácil quando Deus diz não para a gente saber lidar. Mas não é fácil, irmão, não é fácil. Quando Deus está em silêncio é tão difícil, porque nós queremos que Deus responda. Nós queremos, Deus, por favor me responda. E aí passa 2 meses, passa 3 meses, passa 1 ano, e Deus não responde aquilo que a gente estava perguntando. E a gente acha que Deus tem a obrigação de nos responder. E aí a gente vai lá e jejua, Deus me responde. Aí a gente ora, Deus me responde. Mas Ele é soberano.
e nós não estamos nos movendo por que nós estamos vendo, irmão. Não estamos nos movendo por isso. Por isso que eu sempre falo para os jovens: gaste a sua juventude aos pés do Senhor. Gaste tudo que você tem na sua juventude aos pés do Senhor. Por quê? Porque esse tempo que nós vivemos é um tempo de urgências. É tudo muito urgente, é o fast food da fé. Eu quero revelações em 3 minutos. Eu quero milagres em 3 minutos. Eu quero curas em 3 minutos. Eu quero tudo muito rápido. Mas às vezes leva décadas o processo. Talvez leve a sua vida toda. Você vai amar a Deus, ou você vai deixá-lo porque Ele não fez o que você esperava? Eu falei aqui na quarta-feira, tem uma frase dos puritanos que eu gosto muito, que eles falam assim: eu prefiro ir para o inferno com Jesus do que para o céu sem Ele. Porque a provocação é: será que eu amo Jesus porque Ele me salvou, ou eu amo Jesus por quem Ele é? Eu amo Jesus porque Ele me deu um benefício, ou eu amo Jesus por quem Ele é? Minha relação com Ele não é por aquilo que Ele faz. Porque, imagine, irmão, a gente entra muitas vezes na presença do Senhor e a gente não consegue nem mais ouvi-lo. A gente só pede, só pede, só pede, só pede, só pede. Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus muda aquilo, Deus faz isso. E a gente não consegue mais entrar na presença do Senhor para ouvir Ele dizer: olha o que eu estou fazendo. A gente, graças a Deus que a gente não atrapalha o Senhor, não é verdade? Porque imagina, Deus está fazendo algo dentro de nós e a gente fica lá: não, Deus, mas faz isso, Deus, faz aquilo, Deus, faz aquilo igual aquele, faz isso, faz aquilo. E Deus: não, filho, eu estou fazendo algo perfeito e eterno dentro de você. Perfeito e eterno dentro de você. E isso muda todas as nossas formas de nos relacionarmos, muda como nós enxergamos a nossa fé, como nós pensamos a nossa fé. Porque o desafio para nós hoje, irmãos, e eu quero te provocar hoje a isso, é você pensar como está a sua fé. Quanto tempo você está caminhando com Jesus, e o que mudou de verdade, não ao seu redor, mas dentro de você. Não no externo, interno. Porque como Paulo disse, o exterior pode estar deteriorado, mas o interior está sendo vivificado. O homem exterior, ele sofre, ele envelhece, ele adoece, mas o homem interior, o homem eterno, ele permanece com a perspectiva da eternidade, fervoroso, fiel, diante de Deus. Então a gente cansa, a gente se desgasta, a gente se entristece, a gente passa por dificuldades, mas a pergunta é: o que está sendo gerado dentro de nós? O que o Evangelho gerou dentro de nós, nesse tempo em que nós estamos caminhando com Jesus? Porque a gente, para quando Cristo nos encontrou, e a gente pode passar a vida toda contando esse testemunho, é maravilhoso, irmão. É maravilhoso, mas nós temos que olhar para o que Cristo está fazendo dentro de nós agora. Agora. Porque se nós não conseguimos ver nenhuma mudança dentro de nós, é porque a nossa perspectiva sempre esteve errada. Então eu vou na igreja, eu ouço a palavra, eu ouço as canções, eu me relaciono com os irmãos. Show de bola. Mas o que isso está gerando, o que o Evangelho está gerando aqui, ó, dentro de mim? Será que eu estou amadurecendo? Será que eu estou sendo alinhado por Deus e buscando ser cada vez mais parecido com Ele? Ou eu estou vivendo um evangelho periférico? Sabe como que é o evangelho periférico? É o evangelho distante de Deus, aonde a graça comum de Deus traz bênçãos, eu sou abençoado pela misericórdia de Deus, e aí eu trato isso como um cenário de que eu estou próximo de Deus. Mas dentro de mim nada muda, eu ainda eu ainda vejo pornografia, eu ainda minto, eu ainda sou inconstante, eu ainda tenho pensamentos muito maldosos, eu ainda sou alguém invejoso, eu ainda sou alguém que fala mal das pessoas, eu sou alguém ainda que é egoísta.
Então o meu exterior é diferente do que está acontecendo dentro de mim. E para Deus não importa o que está acontecendo no seu corpo, para Deus importa o que está acontecendo no seu interior. Afinal de contas, Deus é espírito. E Ele busca que nós nos relacionemos com Ele em espírito e em verdade. Deus nos chama para arrependimento desde que nós nos conhecemos por crente, né? A gente fala por gente, mas é por crente. Deus nos chama para o arrependimento desde que nos conhecemos por crente. Mas o arrependimento precisa ser uma ação, irmãos. Não pode ser uma teoria. Olha, eu me arrependi do que eu fazia, eu me arrependi. Mas se você flerta com isso, se nós ainda flertamos com isso, nada mudou dentro de nós. É apenas paliativo. A transformação do Evangelho, ela é firme, constante e verdadeira. Ela nos muda de dentro para fora. Então eu não posso ser um cristão maduro que entende a eternidade se eu ainda sou um cristão, um crente mimimi, que não gosto de ser confrontado, não quero ser discipulado, venho na igreja quando eu quero, participo do que eu quero e quando eu quero e se me interessa, me relaciono com quem eu gosto, quando eu gosto, e dependendo de como está o meu humor, eu não amadureci, nada mudou dentro de mim. O desafio para nós é muito mais do que somente como nós lidamos com as coisas ao redor, mas também como nós lidamos com quem está na mesma jornada que a gente. Então, qual que é a nossa compreensão, irmão? E esse é o que eu quero provocar você hoje, porque a bênção de tudo isso, a boa notícia sobre tudo isso, é de que você tem a eternidade dentro de você. Tem um tesouro de grande valor dentro de você. Amém? Estão comigo aqui? Eu quero falar de 3 aspectos sobre a eternidade em nossa vida. 3 características do que a eternidade causa em nossas vidas. Amém? O primeiro ponto é que a eternidade muda a interpretação do sofrimento presente. Ou seja, Paulo não diminui a dor no seu discurso. Ele compara a dor com a glória futura. O mesmo valor. O cristão não interpreta a vida pelo agora apenas. Ele vive por aquilo que está se movendo agora. Porque a eternidade redefine o presente. Você não pode deixar de mostrar que a realidade da vida é o sofrimento. Por mais que a gente tente vender uma vida perfeita, a gente nunca posta uma foto quando a gente está chorando. A gente nunca posta foto no momento que a gente está mal. A gente só posta fotos, stories, quando a gente está bem. Porque é isso que nós queremos mostrar. Mas a realidade da vida não é essa. A realidade da vida é que tem momentos em que nós não temos como pagar as contas. A realidade da vida é que muitas vezes nós não comemos o que nós queremos. A realidade da vida é que muitas vezes, a maioria das vezes, nós estamos com dor. A maioria das vezes nós temos alguém na família que está passando por uma dificuldade. A maioria das vezes nós estamos lidando com crises internas dentro de nós. Depressão, perda, luto. A verdade, a realidade da vida é que a vida é dura. Que as coisas, elas sempre estão fora do nosso controle. Sempre. Mas a eternidade redefine como nós vemos isso. Porque nós sabemos que se ela não está no nosso controle, está no controle do Senhor. Se não está no meu domínio, está na mão do maior governante da história da humanidade. Se está longe do meu alcance, está no alcance do Rei dos Reis. Isso muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. Sabe que muitas vezes a gente cria, às vezes até inconsciente, irmão, mas como uma igreja mesmo, a gente muitas vezes tenta pintar um retrato de que tudo está bem. Então até mesmo o fato de que alguma coisa ou outra esteja mal, a gente tenta esconder. E nos desanima. Tem pessoas aqui que sim,
tem familiares que estão orando há anos, tem pessoas aqui que têm familiares com enfermidades, tem pessoas aqui que têm dificuldades financeiras, tem pessoas aqui que têm crises emocionais, depressão. Mas saiba de uma coisa: Cristo, aquele que começou a boa obra, é fiel e justo para terminá-la. Não é para a morte, é para a vida. É para a vida. Permaneça firme, permaneça constante, permaneça com os olhos na eternidade. Redefina a forma como você entende o sofrimento. Não fuja do sofrimento. Não busque atalhos para fugir do sofrimento. Não peça a Deus que te livre do sofrimento. Peça a Deus que Ele te aperfeiçoe, que Ele te amadureça e que haja dentro de você um peso de uma glória eterna por causa do sofrimento. Não corra do sofrimento, não corra, porque o próprio Cristo diz: tomai de mim o meu jugo que é leve e suave, e aprendei de mim. Aprenda de mim em meio à dor. Jesus não livrou os discípulos da tempestade, chamou ele para andar sobre a água. É como nós enxergamos, irmão, é como nós vamos definir a forma como nós vemos o sofrimento. Se nós vermos o sofrimento com os olhos dessa terra, nós vamos morrer, nós vamos sofrer, nós vamos desanimar, nós vamos definhar até que o fim venha. Mas se nós olharmos com os olhos eternos, saberemos que é uma leve e momentânea tribulação que produzirá em nós um efeito de glória eterna. Como que nós nos alegramos em meio à dor? Como que nós vamos sorrir em meio às tempestades? Como que nós vamos nos alegrar em meio à escassez? Paulo traz a resposta: o viver é perda, e o morrer é lucro. Sofrer é lucro porque eu tenho algo de maior valor. Precisamos mudar a forma como nós entendemos isso. O segundo aspecto que a eternidade muda dentro de nós é que a esperança eterna nasce da ressurreição. Nós vemos Paulo dizendo que Cristo ressuscitou e Ele nos ressuscitará com Ele. Uma coisa é certa, irmão: todos nós estaremos diante de Cristo no grande dia. Todos nós veremos a Cristo no grande dia. Ímpios, incrédulos, cristãos, fiéis, falsos mestres, falsos profetas, todos verão o Senhor. Todos ressuscitarão para ser julgados. Mas uns vão ouvir: este é o meu filho amado e fiel, servo bom, servo fiel. O outro é: afasta-te de mim, porque eu não te conheço. E o detalhe do texto é que ele diz: Senhor, eu profetizei em seu nome, eu expulsei demônios em seu nome, eu me movi nos dons em seu nome, mas eu não tive a perspectiva da eternidade. Você não foi fiel até o fim. A nossa jornada, irmão, o evangelho não nos torna pessoas melhores, amém? O evangelho não vai te transformar em alguém melhor, o evangelho vai mudar quem você é. O evangelho não vai pegar você e vai falar: não, vamos aperfeiçoar aqui, porque olha, aqui o Joãozinho, ele tem algo maravilhoso, aqui é uma pessoa boa, aqui ó, vamos manter isso aqui. Não, o evangelho nos quebra e nos reconstrói, transforma tudo, muda a nossa forma de ver, muda a nossa expressão, muda a forma como nós falamos, muda a forma como nós nos vestimos, muda a forma como nós nos comportamos, mas principalmente muda como nós cremos. Então o evangelho não é para fazer um remendo em você, não é para fazer um remendo em mim, irmão. Porque se fosse, a gente tinha que estar o tempo todo aí cheio de remendo. Porque, vou falar por mim, irmão, meu pai, obrigado, Senhor, que o Senhor tem misericórdia de mim, tem paciência comigo. Obrigado, Jesus, porque, rapaz, irmão, eu sou o pior dos piores, irmão. Sou o pior dos piores.
Mas uma coisa eu tenho certeza, de que essa aqui, ela não tem valor. Não tem valor, porque eu encontrei algo muito mais valioso. Então, irmão, eu não estou preocupado com o que eu vou vestir, não estou preocupado com quanto de dinheiro eu tenho no banco, não estou preocupado se eu vou ter filho ou não, eu não estou preocupado se eu vou viver até os 80 ou até os 50, eu não estou preocupado com nada disso. O que me preocupa é, Senhor, eu tenho sido um servo bom e fiel. Porque no final das contas, todas essas coisas viram pó, e só o que sobra é um coração fiel, que permanece até o fim. O que está preocupando a gente? O que preocupa a gente na nossa jornada? Será que a gente está tentando ser alguém melhor? Para de tentar ser alguém melhor, irmão. Você precisa orar para que Deus te transforme em alguém novo. Pegar tudo dentro de nós e fazer uma nova criatura. Porque se você está sendo remendado, o velho homem, volta e meia, vai flertar com você. Ah, irmão, ele gosta muito de flertar. É um Dom Juan, o velho homem. Você está lá com o Senhor, está caminhando, glória a Deus, aleluia. De repente, parece ele com uma rosa na boca e fala: uau, lembra de mim? Oi, sumido. Por isso que nós precisamos ser mortos e ressuscitados, nova criatura. Eu não flerto mais com quem eu era. Se eu era mentiroso, agora eu não flerto mais com a mentira. Se eu era adúltero, eu não flerto mais com o adultério. Se eu era alguém incrédulo, eu não flerto mais com essas coisas, porque Cristo agora vive em mim. Não vivo mais eu, mas Ele, Cristo vive dentro de mim. E se Ele vive dentro de mim, para quem eu era, não tem espaço para as coisas que eu queria. É a mesma coisa o cristão que fala: irmão, ai, mas Senhor, eu não quero isso. Oh, irmão, Deus não está nem aí para o que você quer, irmão. Nem aí para o que a gente quer. Seus pensamentos são maiores que os nossos, seus caminhos são mais perfeitos que os nossos. Ele não está nem aí se você, ai, mas Deus, eu queria tanto, sabe? Queria tanto ir por aqui. Aí Deus fala: tá bom, ai, que bom, filho, mas você vai por aqui. E quanto mais rápido a gente amadurecer e entender que devemos andar no caminho do Senhor, mais fácil vai ser passar por esses lugares. Agora, se a gente ficar, ai Deus, sabe aquela coisa? Você vai por um caminho, eu e a gente foi aonde mesmo, amor? Foi lá em Santo André. A gente foi em Santo André, irmão. Aí erramos uma entrada assim, ó. Aí a Jane falou assim: não, amor, faz a volta, porque vai dar tempo. Eu falei: irmão, amor, já era, vambora. Falei: vambora. É mais ou menos isso. Aí ela ficou no meio do caminho. Nossa, se a gente tivesse voltado, a gente tinha dado tempo de chegar antes. Olha, se a gente tivesse voltado. É mais ou menos isso que acontece com a gente está no caminho, passou, tá, ficou para lá, mas a gente fica lembrando: mas o que tinha naquela entrada lá? O que tinha ali que eu... Sabe, irmão? Esquece, irmão, nem para a direita, nem para a esquerda, seus olhos fixos na soberana vocação que está em Cristo Jesus. Então, o convite para nós é justamente, irmãos, mudar a forma como nós enxergamos o que realmente importa. E deixa eu te dizer, o que realmente importa é se você vai viver eternamente com Cristo. É o que realmente importa. Você tem que construir a sua vida a partir desse aspecto, desse ponto. Então tudo que eu decido, tudo que eu faço, tudo que eu escolho precisa estar enraizado nisso. Isso daqui agrada a Deus, isso daqui está sendo algo eterno ou não. Tem um monte de crente, irmão, sendo roubado porque está pegando um monte de coisa que fala que é de Deus e não é de Deus, rouba ele da presença de Deus. Ele fala que foi Deus que abençoou, não foi Deus que abençoou, fica distante de Deus, quando vê, não odeio mais, acabou Deus. Sabe? Ah não, olha, Deus falou para eu ter 4 empregos. Aí não consegue estar na igreja, não consegue estar na célula, não consegue ter tempo com a família, não consegue nada. Enche o bolso de dinheiro, fala que foi Deus que abençoou, conta o testemunho na igreja, fala: olha, minha conta está cheia. Entendeu? Agora, um homem eterno, ele tem a perspectiva do que realmente importa. Então não importa o que eu visto, não importa o carro que eu ando, não importa se é de ônibus, se é de trem, se é a pé, irmão. O que importa é se o meu coração tem agradado o coração de Deus. Isso pode parecer algo simples para você. Talvez você esteja falando assim: ah, isso daí a gente sabe.
Isso daí a gente, né? Isso é profundo. Por mais simples que seja, isso é profundo. Porque nós somos munidos, nosso coração, ele é munido pelos desejos terrenos que nós temos. Somos munidos pelos desejos terrenos que nós temos. Na verdade, muitas vezes nós definimos a nossa fé de acordo com as conquistas e o quão bem eu estou. Então, se eu estou mal, é demônio. Se eu estou bem, é Deus. Se eu estou rico, foi Deus. Se eu estou pobre, é o diabo. Por quê? Então, não permita que esse sentimento fique dentro do seu coração. Comece a olhar para aquilo que realmente importa, irmão. Se você está desanimado, saiba, há uma igreja que ora por você. Saiba, tem pessoas que podem orar por você, caminhar com você, te ajudar. Mas em nome de Jesus, esqueça essa terra. Esqueça, irmão. Jesus disse: céus e terras passarão, mas a minha palavra permanece para sempre. A minha palavra permanece para sempre. Nosso coração, irmão, não pode estar dividido, amém? Deus não habita em corações divididos. Ou nós amamos a Deus porque queremos viver com Ele na eternidade, ou amamos a Deus por aquilo que Ele nos dá. As duas coisas são incompatíveis. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé. O grande paradoxo para os incrédulos, para os ateus, a grande dificuldade de um ateu é o fato de que ele não consegue compreender a eternidade. Todas as vezes que você conversa com um ateu, ele não compreende a ressurreição, porque ressurreição é sobre a eternidade. Ele não compreende, o evangelho aponta para uma vida dor sem sofrimento. Aí ele questiona: por que essa vida não é agora? Por que eu tenho que passar por isso? A dificuldade do incrédulo não é de ateísmo. A dificuldade dele não é não crer em Deus. Deus, ele crê. E nós, irmãos, olhar para dentro do nosso coração e pensar: a dificuldade é crer em Deus ou o que Deus me pede para eu crer? Porque a dificuldade do evangelho, ela é de um sacrifício, ela é de renúncia, ela é de abandonar a velha vida. Mas a gente só sente essa dor quando nós amamos aquela vida. Quando nós olhamos para aquela vida e falamos: não, eu não tinha nada, eu estava perdido. Quando a gente tem a consciência do que Cristo está fazendo na nossa vida, eu não preciso ficar me lembrando do que passou, eu não preciso ficar com saudade daquela velha vida, porque o que eu tenho agora é eterno. Então, eu quero orar com você hoje, que está desanimado. Você não precisa sair do seu lugar, você não precisa levantar a sua mão, você vai colocar a mão no seu coração. Amém? Vamos todos fechar os olhos. Se você estava desanimado, abatido, cansado, você não conseguia mais crer, o caminho está difícil, a jornada está difícil, você hoje vai fazer uma oração muito simples. Amém? Repita assim comigo: Senhor Jesus, obrigado pelo seu amor. Obrigado por ter me resgatado da vida da morte. Senhor Jesus, muda o meu coração, aviva o meu coração, renova as minhas forças, e que os meus olhos estejam em Ti. Me ensina a confiar em Ti, me ensina a ser fiel a Ti, porque eu Te amo, Senhor, não por aquilo que o Senhor fez, mas por aquilo que o Senhor é. Obrigado, Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, amados.